nesses últimos 8 anos, né, construiu-se uma lógica muito, que a gente chama muito aqui, das caixinhas, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? E eu entendo que a RAPS, ela é um instrumento muito importante no sentido de pensar o cuidado na lógica da rede, né? E então a gente está tendo essa iniciativa aqui no âmbito da Secretaria, como a gente vem dialogando com os hospitais gerais, né? Como a gente vem dialogando com SMADs, porque assim, no campo do cuidado, e se a gente pensa também a questão do projeto terapêutico singular, que é um grande organizador, esse projeto terapêutico singular não pode se restringir a uma grade de atividades do CAPS. Isso está no campo do cuidado em si do serviço. Mas a gente entende que o projeto terapêutico singular, ele tem que dialogar com os outros setores do território. A cultura, a educação, a assistência, né? Eu acho que daí a gente vai conseguindo lazer, esporte, moradia, né? Isso tudo que a gente entende, e daí a gente pode ir em direção ao cuidar, a integralidade do cuidado, que a gente tanto fala, né? Então a gente vem operando aí, desenvolvendo as nossas ações nesse sentido, né? Mas assim, reforçar que essa articulação da atenção básica com atenção especializada no campo da saúde mental, a gente entende que é extremamente importante e estratégica no sentido de viabilizar a RAPS, né, e o cuidado integral da saúde. Alguém quer colocar alguma questão? Eu tinha me inscrevido para perguntar. Bom, eu não sei quem se falou primeiro. O Adilson? Não, o Adilson. É ela aqui e você. Eu gostaria de ver se alguém pudesse ir pegando. Fazer inscrição por ordem. Você pode? Então tá bom. Então, Adilson, depois ela aqui, ela aqui. A lista todo mundo assinou? Aí tem 2 listas aí. Tem uma com os contatos e a outra que é a lista. Eu só assinei só um. Vocês... Não, é que o outro é sobre os conselheiros. É que tem espaço para os convidados também, né? Se quiser todo mundo assinar outra, mas aquela lá eu gostaria de ter o contato de todo mundo e convidar todo mundo para o dia 3, né? Pode falar disso. Eu quero perguntar para o Adalberto, né? Você explicou assim, sobre ser transformar os CAPs para CAP 3 porque o município comporta, né? E por ter a quantidade de pessoas no território, né, que vai comportar esses equipamentos para atender mais, e também das contrapartidas, né, das esferas governamentais, né, que vem devido à quantidade populacional da região, do território, e que tem tido resistência na transformação disso. Nem todas as pessoas, assim, eu tenho acompanhei a formulação do plano de álcool e droga, acho que vocês viram, assim, eu tenho acompanhado bastante, tanto por aqui, às vezes pela comissão lá do Estado também, e pela Frente Estadual Antimanicomial. E assim, está dentro, sim, da lógica antimanicomial, os planos e tal. Agora tem uma questão do acesso, tipo, essa RAPS, ela foi feita no ano passado, né, novembro, né, desde novembro do ano passado, assim, nem todo mundo teve acesso para saber como que está esse plano, como que está aqui, né, para saber os eixos, para ler. Foi apresentado aqui no Conselho, não passou para as supervisões, se passou, não chegou até nós conselheiros até hoje, então gera
Um outro problema, gera assim, fica confuso, difuso, o que tem, essa expectativa, o que está acontecendo, né? Outro problema é que, assim, sabe-se que no município de São Paulo, a saúde toda, ela é feita através de parcerias. E tem-se essas questões políticas, de disputa e de tudo mais. Um quer, outro não quer, e vamos lá. Então, os seminários que é feito, a apresentação de rápidas, não abrange tudo, os pedaços. Aqueles que têm aquela informação, aí outro pedaço não tem, e gera tudo isso. Aí que tem gerado para o trabalhador, né? Porque tem uma política de saúde do trabalhador também difusa e de privilégios para um e de violação do direito para outras, né? Também que os trabalhadores das prestadoras falam. Outra coisa Você pode concluir, por favor? É que eles, às vezes, quando vai participar ou falar, sofre perseguição e punição, né? Então, assim, dentro da RAPS, também para essa, assim, como que fica essa lógica, né, de se tratar o trabalhador, de perseguir, de demitir, de mandar embora quando ele vai falar, né, de algo, às vezes, que ele não sabe, que ele precisa até de esclarecimento, né? E eu acho que deveria difundir mais as informações. Enquanto os planos estão sendo construídos, tem que ter o sigilo. Uma vez que ele é publicado e pactuado, ele deve ter a transparência, sim. Você prefere responder ou quer por favor. Já falou bastante. Bom, aqui no primeiro livro já peguei, que você falou aqui, está dizendo os CAPs adultos, CAPs inaugurados, né? É só o sul, que o Campos 2 e Campo Limpo são sul, não é leste, é mercado leste. Não, não foi inaugurado. A outra... Não, acho que é assim, não foram inaugurados, foram transformados. Tá. Mas aqui está o leste e os dois são sul. Ah, tá, desculpa só. Isso é isso que eu estou chamando, porque é um documento. É o leste, você pode... Isso, é leste, não. Então, o que me preocupa? Você começou a falar em relação à atenção básica. A gente sentou, e aí eu quero chamar no escondo, né, a questão do nosso governo, que está aí, que o programa de governo, além da questão da implantação e de uma reestruturação e fazer funcionar os serviços de saúde mental no município, passava por uma atenção especial à atenção básica. Porque o que nós sentimos falta lá na ponta não é dos CAPs, é da atenção básica. Nós não temos estruturação nenhuma nas unidades, né? Essa é uma preocupação que eu me deto toda vez que eu venho no conselho, se falar de saúde mental, vocês vão ver que eu chamo muito essa coisa da atenção básica, que ela não existe no município, está totalmente desestruturada. Esse é um ponto. E eu sinto grande resistência, desde que a gente entrou em contato com a nova coordenação de saúde mental do município, é a resistência em falar da atenção básica. Isso tem sido, inclusive naquela apresentação que teve no AMB, teve muita resistência a isso. Toda uma estruturação e esse foco. Segundo, como é que vocês estão pensando vocês transformar 1 a 2 a 3 os CAPs, sendo que a estrutura física dos CAPs está comprometida? Eu pego o exemplo da região que eu mais atuo, que eu posso falar. São Miguel, Itaim, Itaquera e São Mateus. Né? Não estou nem entrando na região de Vila Formosa, Manchester, que eu também, enquanto sindicalista, eu cobro. Nós temos problemas no CAPS adulto de São Mateus, que isso ainda continua no Ministério Público Estadual, porque as condições são péssimas, físicas, os trabalhadores não têm mais condição, eu nem sei como é que os usuários entram lá, né? Que é coisa muito ruim mesmo, né? Vamos dizer que a palavra é deprimente.
Como é que você vai cuidar de um espaço que é deprimente? Você não tem ânimo, você não sabe, você vai empurrar. Os trabalhadores de lá não querem trabalhar, os trabalhadores de lá estão empurrando. Não é bem isso. Então eu queria saber como é que vocês estão pensando nisso, né? E, por exemplo, residência terapêutica. Nós temos notícia de agressão ao trabalhador dentro da residência terapêutica que está no Ministério Público da região leste, que está sendo feita a avaliação, que eu não sei se chegou para a comissão, porque eu estou vindo hoje, né? Porque agressão do trabalhador ou no trabalhador? No trabalhador, tá? Que chegou a coisa chegou no Ministério Público. Então está sendo feita uma avaliação para o pessoal do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, fazendo a vistoria desses locais, porque o Ministério Público pediu essa vistoria, né? Então eu queria saber se isso, como é que está esse entrosamento, que a gente sente um distanciamento. Eu faço parte do Conselho Gestor da Supervisão de São Mateus, né? As informações não chegam, não perpassam, né? Tem um representante, a gente fala tem, mas a gente nós lá na ponta não recebemos informação. Se no Conselho Municipal, que a gente vem se abastecer, buscar informação, não está recebendo, imagina lá na ponta. É tudo retido nos e-mails. É isso. Patrícia. Vou fazer 2 rápidos comentários. Uma sobre a questão dos leitos manicomiais. E só um comentário mesmo, mas aproveitando inclusive a presença da Araci, que eu acho que é uma questão importante. O PNEL, por exemplo, tem um serviço, um projeto, um serviço de reinserção, de desmanicomialização na proposta mais importante aí, no sentido do encerramento dos leitos, muito bacana que não sei dizer exatamente em quantos anos, mas em coisa de 4 anos já conseguiu dar quase 300 altas, tanto para RT como para autogestão, como para família, de moradores. O que acontece? Esses leitos, ao invés de serem fechados, como era preconizado originalmente na lei, estão gerando novos moradores pelo Estado. Eu não sei como que é a relação de internação município-Estado, mas acho que é uma coisa para ficar atento também com os próprios do Estado, até porque há notícias de que esse brilhante serviço está correndo riscos de ser exportado para bem longe, ou seja, desmontado, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante do quanto, se a gente não fecha leito, a gente pode gerar novo morador, e como é que fica isso na parceria Estado-município, né? Para a gente pensar a partir do município, o que será que daria para pensar em termos dessas RTs, dos caras que já estão em São Paulo também, né? Porque, bom, sim, claro, tem a demanda do Estado inteiro, mas tem os caras que estão aqui e que também estão demandando aí essa montagem, e os leitos não estão sendo fechados, né? Eu acho que isso é grave, em termos de um projeto de desinstitucionalização. É um hospital do Estado, mas de qualquer maneira são a maioria provavelmente munícipes de São Paulo, então acho que é uma coisa para a gente estar atento. Um outro comentário que eu quero fazer é sobre o argumento que você pergunta, Paulo, do porquê que existe a resistência à ideia dos CAPS 3. Eu concordo com você, Adalberto, que existe uma necessidade de reciclagem muito grande dos trabalhadores, de transformação, de rever as próprias práticas, né? Por isso que a gente insiste muito até na questão da supervisão, mesmo da formação continuada, etc. Mas nos coletivos em prol da saúde mental, que a gente se debruçou muito sobre essa discussão e sobre essa questão, os 3 principais argumentos de resistência não eram em resistência à existência do CAPS 3 como um bom dispositivo, mas a questão de como isso poderia ser planejado e executado em termos de capacidade física,
em termos de quantidade de trabalhador para você manter uma qualidade de serviço que possa no PTS, de fato, ir para dialogar com o território, ir para dialogar com outros setores, não ficar restrito a um serviço que corre atrás do próprio rabo sem conseguir sair de trás de si na questão da equipe. Né? Então, acho que a qualidade das instalações físicas, a qualidade e quantidade de trabalhadores para que uma qualidade de serviço possa continuar sendo ofertada ou passar a ser ofertada, né? E a questão da programação ascendente dessa prospecção em cada território, que isso pudesse, enfim, isso que a gente já falou várias vezes, que vocês já ouviram, mas só socializando aqui, a ideia de que esse planejamento do como, quando, cada local, em que momento, pode ser feito com a participação de cada local e com os trabalhadores do território. Né? São os comentários. E com as pessoas dos territórios. Sim, também. sim, a partir dos territórios. Né? E aí reforçando essa ideia de que não chega a informação, por exemplo, nos últimos coletivos, teve uma pessoa da Zona Leste, não me lembro exatamente quem nem de que lugar, que um pouco provocada pela reunião anterior dos coletivos, onde vocês estavam, que a Milis convocava todos nós, olha, chamem seus interlocutores locais, façam reuniões locais, discutam a RAPS localmente, e essa moça foi fazer isso, e houve uma resistência e uma desinformação muito grande, tanto do coordenador de saúde mental local do município, quanto do coordenador de saúde mental local da OS. Nem sei como é que são esses nomes, mas enfim, o responsável da OS e o responsável do município, ela não conseguiu e ninguém topou chamar uma reunião com os trabalhadores para discutir a RAPS no município. Não se... não entendi. O quê? Não entendi o que aconteceu, o coordenador da OS, não entendi. Ela se dirigiu a quem? Ao interlocutor da prefeitura, que mandou ela se dirigir ao interlocutor do OS, que mandou ela se dirigir ao interlocutor da prefeitura. Isso só para reforçar um pouco, uma ideia que eu acho que lá no outro encontro dos coletivos, uma primeira pessoa que falou, deixou muito claro, que assim, talvez, e isso a gente vem reforçando, talvez não tenha ninguém de má vontade, só que tem um ruído forte na comunicação. Forte. As coisas não estão passando, não estão chegando. Né? Então, enfim. E aí, pegando o gancho nisso, eu queria trazer o que a gente tirou enquanto proposta nos últimos coletivos, para pensar na reunião com o Putin. Porque eu acho que tem discussões que a gente está trazendo aqui que são super importantes, mas que eu acho que talvez a gente precise pensar o que é importante a gente aproveitar da presença dele para eleger como foco, como ponto central, porque a RAPS inteira não vamos conseguir discutir, a política inteira não vamos conseguir discutir, né? Então, agora eu vou falar em nome dos coletivos, porque a gente tirou 2 temas aí que a gente quer trazer para cá hoje para ver nisso que é uma preparatória, o que cabe, que é uma discussão sobre isso, que às vezes fica perdido entre a administração direta e OS, em termos de tomadas de decisão, ou de encaminhamentos de proposta, ou de constituições de rede no território, da construção de fóruns, né, de como é que... uma coisa que os trabalhadores falavam, de discutir sobre os efeitos perversos da fragmentação. Pensando que a descentralização é uma coisa boa, mas que ela está gerando esse efeito. Quase que esse efeito colateral de comunicação. E que isso gera muito problema nos territórios. Né? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente, enquanto coletivos, levantou. E também de saber muito claramente dele a diretriz municipal em termos de saúde mental e muito especificamente na questão da atenção básica que a... Como é que é esse nome? Araci. Que a Araci trouxe.
né? Porque outra coisa que nós nos coletivos já discutimos bastante, mas ainda não conseguimos entender direito, é a lógica da UBS integral e como é que isso vai funcionar, e se isso é um desinvestimento na equipe de saúde da família, no matriciamento e no NASF, se é um projeto paralelo, enfim, tentar esclarecer, porque a gente também entende que a composição de rede, sem a atenção básica forte funcionando, não funciona, né? Então, enfim, falei bastante, mas porque eu queria fazer esses comentários e as propostas, mas a gente, de repente, pensar o que a gente vai falar com o time também. Acho que tem... Só uma dúvida quando você fala, a diretriz dele em saúde mental. Acho que a diretriz em saúde mental... A diretriz municipal, a diretriz da Secretaria de Saúde, não só para a saúde mental, porque a atenção básica não é uma coisa só da saúde mental, né? Para a saúde mental. Que isso possa ficar claro, acho que fundamentalmente em termos da atenção básica, que é a maior preocupação. E essa ideia da descentralização, dessa comunicação OS regional e central, né? Agora tem o Paulo, depois a Conceição, Márcia e Raquel. Bom, gente, ó, essa lista aqui eu gostaria que todo mundo assinasse e colocasse, tá? Eu só queria botar um adendo, ó, tem 2 pessoas de sindicato aqui pelo menos, e eu acho que a comissão aqui também se coloca a qualquer trabalhador que se sentir de alguma forma ou tolhido na sua manifestação por OS, dentro da secretaria não vi, mas se acontecer, esteja aberto no sigilo conversar com a gente, dos sindicatos e nós aqui da comissão, né? Isso que fique bem claro, porque eu acho que não é uma prática dessa prefeitura, mas a gente precisa estar aí atento que pode acontecer especificamente em algum lugar, né? Agora, eu gostaria de retomar a questão que foi colocada aqui da atenção básica, né? E da integração de todo o serviço de saúde do município, que é muito desintegrado, não só quanto à questão da saúde mental, né? A gente sabe que a proposta da UBS Integral vem tentar quebrar uma cisão que existe entre a UBS e a AMA, que é muito forte e é muito clara de a gente ver que o sistema não é integrado, às vezes, com a porta do lado ali, né? Quer dizer, é uma coisa absurda. E, nesse sentido, eu acho que quem chegou aí foi... Eu tinha visto a Laura aí, não? Tá aqui, opa, oi Laura, tudo bom? Desculpa. Você chegou na hora que eu queria mesmo falar sobre a formação para os trabalhadores da saúde enquanto saúde mental, que começou aí a gente queria saber como que está, na tentativa, né, de atenção básica ser priorizada. Ou seja, essa formação, eu gostaria de saber, está surtindo efeito? O pessoal que vem se debruçando sobre a questão da saúde mental quanto às crianças, primeiro foram da infância, né? Primeiro da infância. Quer dizer, está surtindo efeito, a gente está levantando, acho que essa mudança de paradigma que você disse é o fundamental para que a gente possa estabelecer bases de uma atenção básica que cuide da pessoa integralmente, inclusive da questão da saúde mental. Então, Araci, quando você coloca aí a questão básica, a saúde mental se dá na atenção básica, ela não se dá no manicômio, com certeza. É onde a gente quer colocar ela, né? Quer alijá-la e colocar. Mas com certeza ela tem que estar na atenção básica, integrada com tudo. Com todas as pessoas que atendem na atenção básica, ter essa atenção da pessoa que é um todo, né? Acho que esse aspecto é fundamental. Agora, é uma coisa que eu acho que é interessante que a escola esteja fazendo essa formação, mas existem muitas outras ações que a gente precisa
construir e criar para que possamos efetivamente colocar isso enquanto questão na saúde. Né? É uma tarefa que começa aos poucos, mas ela tem que ser aprofundada e planejada ao longo dos próximas décadas aí, né? Porque não é algo que está aí colocado e posto, né? A gente tem que ter essa noção de não estar. A gente tem uma dificuldade muito grande de implantar uma lei, né, que fala assim, que foi colocada, não, ela vai ser a posterior, e sempre se põe a posterior, e a lei nunca é implantada e sempre se reverte, né? Como você falou, né? Os leitos estão sendo reocupados, né? Nesse sentido, a gente, eu não sei se aqui nos dados se coloca, mas em quais setores de hoje, do município de São Paulo, que isso está acontecendo, né? Onde que existe uma retroalimentação aí do sistema, porque a gente sabe que tem forças, precisa ter claro que tem forças de pessoas que têm o contrário, né? Se tem na resistência aí da mudança do CAPS 1, do 2 para o 3, também tem uma mudança muito clara na forma de entendimento do tratamento do transtorno mental. E isso são forças muito, muito fortes, né? Se a gente vê aí no programa aí de braços abertos entre como a prefeitura se colocou a partir da atual gestão e como o Estado vem se colocando e vinha se colocando muito fortemente, né, com os nossos primeiros de janeiro, os janeiros aí a gente vê que existe uma postura ideológica muito forte aí, e não é de gente fraca, não, é gente forte em termos de estrutura, né? Eu juntei algumas coisas aí, mas assim, eu acho que um dos pontos fundamentais que eu acho que a gente gostaria de ver se a gente tira como consenso, de discutir, é a atenção básica, né, com um olhar para a saúde mental. Como a gente construir isso, quais são as propostas de governo que isso podem ser implantadas, sob o aspecto financeiro, mas também de paradigmas, aonde essas questões eu acho que a gente pode debater no dia 3 mais profundamente. Nem estou exigindo de vocês uma resposta, mas que nós possamos ir discutindo e construindo essa questão para no dia 3 a gente poder levar o Puccini, que é uma pessoa que tem noção da secretaria como um todo, que tem condições de ter essa noção como um todo, e a gente poder debater isso com ele, acho que é importante. Cássia? Quem que é o próximo? A Conceição. Eu fico bem preocupada quando se fala do capesteiro. Ótimo. Uma outra coisa que eu fico preocupada é indo para as UBS. Nas UBS não tem médico clínico. Como que fica isso? Um paciente está indo para o CAPS e ele entra em crise nessa UBS. Como fica isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. A maioria dos CAPS, do Centro-Oeste, em geral não tem médico. Vem médico de outros lugares para dar plantão em outros CAPS. E aí ele vai ficar nos 3. Continua isso? Continua não tendo psiquiatra. Eu sei que não tem psiquiatra na rede, mas o isso não diz a nós a necessidade disso. Estou falando isso por ser familiar. E aí a gente vai no pronto-socorro também não tem médico. Ele vem no CAPS e vai para o pronto-socorro. No pronto-socorro também não tem médico. É plantonista. E ele vai, às vezes ele vai de manhã, às vezes ele vai à tarde. Como fica esse familiar com esse paciente? Obrigada. Márcia. Não estou pensando. Eu estava pensando numa coisa que a Patrícia falou, mas eu fui contemplada para falar dos meus colegas da comissão. Por isso eu falei. Queria
queria voltar, que bom saiu também, mas eu queria voltar um pouco na questão das resistências. Que a Patrícia traz a questão dos ruídos. Não dá para ouvir mais, estava muito baixo. Eu falo, é um sério problema aí. Fala no microfone. Não está ligado. Não, eu vou tentar falar mais alto. Não, eu vou tentar falar mais alto. Eu acho que tem muitos ruídos, sim. Tem realmente, numa cidade desse tamanho, tem muito ruído. E eu acho que a gente tem feito, por exemplo, você falou de São Mateus. Ontem eu passei 3 horas em São Mateus. 3 horas conversando só com os trabalhadores do CAPES Infantil de São Mateus. A gente tirou como metodologia fazer visita nos 82 CAPs da cidade. Eu acho que a gente tem ouvido muito, como se chama mesmo? Você que falou, Adilson, que a informação não chega. Essa é uma questão que acho que a gente ouve dos coletivos, a gente ouve isso em todos os lugares que a gente vai, e a gente tem tentado e pedido ajuda nesse sentido. Isso me assusta um pouco quando você fala desse ruído com as OS, que eu até pedi para a Paulette, aqueles também da Leste, porque a Paulette é interlocutora de saúde mental lá da Coordenadoria Leste. Então eu acho que melhor do que eu e o Adalberto aqui, é ela que está lá e que vai poder dizer o que está mais próxima ao território e que isso a gente vem tentando empoderar os interlocutores e tentando trabalhar de uma forma capilarizada para que isso de verdade possa acontecer nos territórios. Acho que a questão do CAPES, que eu acho que maior propriedade para a gente falar, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tive muita dúvida do modelo CAPES 3. Tá? Por quê? Existe uma das maiores críticas que se faz a esse modelo, e a gente já ouviu até aqui, é que o CAPES não venha no futuro a se tornar um CAPES cômico, né? Que não venha a centralizar e ser a nova referência, né? A gente muda só o lugar, né? E aí tudo é atribuído ao CAPES. É uma tendência, tá? O judiciário já faz isso, né? Ele não fala mais de hospital, porque ele já sabe da lei, né? Ele sabe de todas as leis, então eles já querem que o CAPES faça o que o antigo hospital psiquiátrico fazia. Tá? E as famílias, por sua vez, que sabem que é impossível, né? Porque não é como estar lá 24 horas, um lugar fechado, com humor e tal, também criticam o modelo CAPES. Então a gente fica entre a cruz e a espada. E eu tive muita dúvida se tornar todos os CAPES 24 horas, se a gente não fortaleceria um pouco essa ideologia só do substitutivo de exclusão. Né? Mas assim, eu penso que é paradoxal, mas que a gente tem que caminhar para a construção, mais do que um lugar de 24 horas, mais do que um lugar que contempla as questões de acessibilidade, de um espaço agradável e de acolhimento, do sofrimento, com equipes que também possam trabalhar e dar suporte para isso, é a forma como nós vamos sustentar isso no discurso. Parece que é uma questão semântica, retórica, mas não é. É o jeito como a gente vai